Então, vamos iniciar o próximo tópico da disciplina de Direito Administrativo 1, que são exatamente os poderes administrativos, né? E nós começamos a fazer uma análise desse tópico de poderes administrativos exatamente com essa pergunta. Primeiro, o que são esses poderes, né? Só para que você entenda. Por que eu digo isso? Você lá em ciência política já estudou que o Estado, ele só tem um poder, que é o poder soberano, ou também chamado de soberania. E aqui, de repente, você se encontra com esses poderes administrativos, né? Então, quando você analisa poderes administrativos, você já pensa logo, então são poderes da administração. Mas qual a administração? Exatamente a administração que nós estamos analisando, que é a administração do Estado. Então, é a administração pública. Então, essa administração pública ela tem diversos poderes. E aí você vai se perguntar, mas não existe só um poder? Por que está se falando em poderes, se só existe um poder? E aí eu queria começar exatamente o nosso estudo, a nossa indagação de hoje, em cima exatamente dessa relação, ou dessa indagação. Que poderes são esses, né? Alguém podia iniciar a discussão? Entendi. Vocês estão aí inibidos aí por conta da gravação. Então, vou começar aqui a fazer a análise. E aí, se vocês quiserem fazer uma intervenção, sintam-se à vontade. Eu pediria que vocês, primeiro, como a gente está aqui com o chat aberto, você primeiro fizesse menção aqui que gostaria de falar no chat, e aí, quando eu terminar de desenvolver o meu raciocínio, eu concedo a palavra a vocês, tá certo? Então, vamos lá. Efetivamente, o poder do Estado só é um, é a soberania. Então, todo o exercício de poder que você terá dentro do Estado, todo ele é em cima da soberania, tá certo? Todo ele, todo exercício de poder, ele é exercido pela soberania, ou ele é exercido com base na soberania. Então, o poder do Estado realmente é um só. Agora, a forma de exercitar esse poder do Estado, ela é diferente. Então, o que está se discutindo aqui é exatamente a forma de exercício do poder do Estado. Certo? É a forma de exercício do poder do Estado. Onde o Estado, ele não vai agir sempre da mesma forma. Ele vai agir de formas distintas. E é isso que a gente precisa analisar aqui, nessa parte, que é referente aos poderes administrativos. Essa discussão sobre os poderes administrativos, sobre os poderes da administração. Então, seria, para você já começar a formular a ideia, seria mais ou menos o que o Estado pode e não pode fazer. Então, nesse exercício do poder, como o Estado já existe há séculos, então é dentro de toda essa evolução do Estado, como foi que foi evoluindo essa evolução do exercício dos poderes do Estado. Então, como é que essa atividade ela foi evoluindo? A nossa análise aqui é exatamente isso, nos poderes administrativos. Tá certo?
E aqui nós vamos analisar algumas situações, né? Então, exemplo, a situação da pandemia, né? Quando a pandemia, se vocês não lembram, ela surge, na verdade, o problema do coronavírus, ele surge em novembro, outubro, novembro, lá na China, né? Em dezembro tem seu pico na China e começa a se espalhar, e aí quando é janeiro, fevereiro, ele começa a se espalhar pelo mundo. Pelos registros do ano passado, que foram comunicados no ano passado, ele teria, num primeiro momento, preliminarmente, chegado ao Brasil em março. Teria chegado ao Brasil em março, através de um brasileiro que foi prestar serviço na Itália e retornou. Então, quando ele retorna, ele já retorna com o vírus. E aí o vírus ele começa a se espalhar aqui pelo Brasil. Então, os primeiros registros são exatamente de março do ano passado. E, de acordo com o enfrentamento ou com as políticas desenvolvidas até aquele momento para combater o vírus, que como era novo em todos os países, meio que os países estavam engatinhando, né? Ou seja, estavam percebendo o que estava acontecendo. Então, como eles estavam ainda engatinhando, eles ainda estavam percebendo o que estava acontecendo. Então, em cima dessa perspectiva, em cima dessa situação, eles começaram a analisar a melhor forma que o Estado deveria agir com o vírus. E muitos deles chegaram a uma conclusão que a transmissão do vírus era pelo ar, né? Principalmente através daquilo que é expelido na respiração e na fala. E a outra pessoa teria um contato exatamente com os olhos, com aquilo que ele respira, com o ar da fala. Então, isso daí o vírus fica no ambiente, né? Fica no ar, fica suspenso no ar, e aí a gente entra em contato e aí a gente pode se contaminar. Então, a melhor forma de combate é exatamente o quê? Que as pessoas ficassem em casa, né? Começou aquele fica em casa e começaram as restrições das atividades, quem poderia sair, quem não poderia sair, para exatamente tentar inibir a transmissão do vírus, né? E isso daí gerava um impacto econômico muito grande, né? Então, nós tínhamos uma realidade. Por conta do vírus, as pessoas não estavam podendo se deslocar. Então, com isso, muitas das pessoas aqui no Brasil não conseguiam exercer suas atividades. E aí, como você não conseguia exercer sua atividade, você não tinha dinheiro para se manter, para sobrevivência. Então, tem que existir uma medida de socorro, para socorrer a maioria da população. Qual foi a saída encontrada? O governo, veja bem, o governo tem que ajudar com auxílio para a maior parte da população. Essa população que depende do trabalho para viver, né? Daquilo que ele consegue executar ali no seu trabalho, e com aquela execução do trabalho ele consegue dinheiro suficiente para ele se manter aquele dia, e posteriormente assim por diante. Então precisava-se do auxílio. Então esse auxílio não ia ser dado pelas empresas, não ia ser dado por pessoas físicas ricas, e tinha que ser dado pelo Estado. Por quê? Porque o Estado é que tem a obrigação de cuidar da comunidade. E aí, como o Estado brasileiro é muito grande, né, ele é uma estrutura gigantesca, ele tem o governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e tem os governos municipais. Então, por toda essa estrutura, quem é que é responsável por maior parte da arrecadação? É o governo federal. Ok. O governo federal é o responsável por maior parte da arrecadação. Ok. Então, a contribuição ou esse auxílio deveria vir de quem? De quem tem maiores condições. Que dentro da realidade brasileira, ou da realidade do Estado brasileiro, é exatamente o governo federal. Por isso que passou o auxílio, né? Nos primeiros meses de R$ 600, depois passou no valor de R$ 300.
Então, nas épocas de crise, quem tem que prestar o socorro à comunidade? É exatamente o Estado. E aqui o Estado no Brasil ele é representado por quem? Esse Estado que representa a nação, né? Ou seja, todo o território. É exatamente o governo federal. Por isso que ela é chamada de União. Né? Então, quem representa o governo federal é exatamente chamado de União. O ente, né, recebe o nome de União, porque ele representa a todos. É o representa a unidade nacional. Né? Então, você vê que o Estado, naquele momento, ele tem que prestar um serviço, ou tem que prestar um auxílio, né? E aí tem que ser efetivo. Aí o que foi que o Estado fez? Ele pegou parte do dinheiro que está com ele, que é exatamente que é a chamada fazenda pública, né? Ou seja, aquele dinheiro do Estado, ele pegou parte do dinheiro dele e fez um programa social, né? Que foi esse auxílio emergencial, e aí colocou o dinheiro nesse auxílio emergencial. Mas alguém tinha que fazer com que aquele dinheiro chegasse às pessoas. Então precisou ser entregue. Aí ele entregou a quem? A Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal que fez todo esse aparato. Né? Então, o governo, por um lado, através do CERF, de suas instituições, ele fez os aplicativos para que as pessoas não precisassem sair de casa, fez os aplicativos para as pessoas se cadastrarem. Esses cadastros iam passar pelas verificações das informações que já existem perante a base de dados do governo federal. E aí, os dados sendo aceitos, eles iam para serem informados à Caixa, seria repassado dinheiro e a Caixa que cuidaria exatamente de fazer esses pagamentos a essas pessoas, para que essas pessoas conseguissem ter dinheiro para pagar pelo menos o pão nosso de cada dia. Né? Ou seja, pelo menos eles conseguissem se alimentar. Tá certo? Então foi exatamente esse procedimento. Pessoal, eu peço a vocês só um instantezinho, por favor. Só um instante. Desculpe-me aí, eu tive um probleminha aqui. Mas já foi resolvido. Ainda bem. Então, só retornando, né? O que foi que aconteceu? Então, você percebe que nessas emergências, ele tem que atuar. O Estado ele é obrigado a atuar. Por quê? Porque é papel dele. Não é que ninguém esteja obrigando o Estado, mas é porque é papel do Estado. E se ele não atua, as pessoas passam a não reconhecê-lo como sendo uma coisa importante, uma coisa ainda necessária para elas. Tá certo? Então, por isso que nós temos essa interação, nós temos essa correlação. Então, você começa a perceber que o Estado ele tem que fazer atividades e que essas atividades para cuidar da sua comunidade, para gerenciar a comunidade e cuidar da sua comunidade, e essas atividades elas precisam ser efetivas. Então, essas atividades que são desempenhadas pelo Estado, para que ele consiga tomar conta da sua comunidade e consiga, com eficiência, gerar o bem comum, né, que é exatamente que é a finalidade primordial do Estado, ele faz através dos poderes administrativos, certo? Então, eles vêm através dos poderes administrativos. E aí, então, essas atividades, essas atuações que o Estado precisa desempenhar para gerar o bem da comunidade, vão exatamente estar dentro dos poderes administrativos. E aí, uma primeira situação que nós temos é: toda atividade do Estado é igual? Não. Nem toda atividade do Estado é igual.
Exemplo, né? O Estado, para se manter, ele precisa de dinheiro. A maior parte do dinheiro do Estado é ele que consegue com alguma atividade econômica que ele desempenha, ou porque, na verdade, essa maior parte do dinheiro do Estado é contribuição dos seus membros, das pessoas que compõem o Estado. Acertou quem disse que a maior parte do dinheiro do Estado vem de contribuições das pessoas que fazem parte do Estado, ou seja, do cidadão, né? Agora, essas contribuições, elas não são, e o termo aqui, futuramente vocês vão ver que o termo contribuição não é correto, né? Porque a contribuição é quando você presta um auxílio, e aí você presta esse auxílio de maneira voluntária. Aqui não, é obrigado, né? Porque, na verdade, o que você vai ter é o pagamento de tributos. E no tributo, o Estado não pergunta se você concorda ou não. E simplesmente ele exige. Então, a postura é bem diferente, né, daquilo que a gente percebe com a contribuição. Então, a contribuição foi só um sentido de falar, mas, na verdade, é uma prestação que ela é compulsória. Ou seja, exige e as pessoas são obrigadas a pagar. Por quê? Porque o Estado, ele é uma entidade que ela é necessária. Então, por isso que os seus cidadãos, as pessoas que estão ligadas a ele precisam reconhecer isso. E em reconhecendo isso, eles precisam, cada um deles, contribuir. E aí tem exatamente a cobrança dos tributos, né? Pois bem, essa atividade do Estado, ele cobrar as pessoas o tributo, tanto que as pessoas paguem, como também, se a pessoa não pagar direito, ele pode exigir essa diferença que não está sendo paga direito. Tudo isso está numa atividade do Estado que é chamada atividade tributária, né? Então, a atividade tributária é exatamente dessa, a atividade de cobrar os tributos, de exigir tributos e fazer todas as práticas inerentes a essa cobrança que o Estado ele alcance, que ele consiga o dinheiro necessário. Tá certo? Então, ok. Pois bem, essa atividade do Estado. Essa atividade do Estado, como nós já vimos anteriormente, ela tem que estar prevista em lei. Vocês acham que essa atividade do Estado, ela é uma atividade que traz só benefício para o ser humano ou pode trazer algum malefício? Pode prejudicar o ser humano? O ideal é que a pessoa ela pague mais impostos, menos impostos ou o necessário, a quantia proporcional. O ideal seria que a pessoa nem pagasse a mais, nem a menos. Seria que a pessoa pagasse o justo, né? Ou aquilo que é proporcional a ela, ou seja, aquilo que realmente está entregue a ela, para ela contribuir. Certo? Então, isso é que seria a ideia. Ok. Então, mas a atividade do Estado, mas essa atividade do Estado, ela pode gerar malefícios? Pode. Porque se o Estado, ele exacerba na cobrança, ele vai acabar cobrando a mais. E ele cobrando a mais vai prejudicar o quê? A atividade privada. Ou particular, ou uma empresa, ou uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa física ou jurídica, ele acaba prejudicando. Porque se ele é ostensivo na cobrança, ele pode acabar prejudicando as atividades. Então, exatamente por isso, por essa realidade, é que toda essa atividade, ela só pode acontecer de acordo com a lei. Então, quando você diz que tudo aquilo que vai ser feito nessa atividade tem que ser, vai ocorrer de acordo com a lei, então você diz que essa atividade é uma atividade vinculada. Porque o que é uma coisa vinculada? Que está atrelada, está amarrada. Está amarrada a quem? A lei. Então, quando você diz atividade vinculada, é porque toda atividade do Estado, ela está prevista em lei.
e tem que ser executada exatamente como foi determinado em lei. Não pode ser executado nem a mais, nem a menos. Tem que ser executado exatamente aquilo que está na lei. Tá certo? O Matheus aqui fez uma consideração que realmente os tributos eles devem gerar benefícios. Mas você tem que analisar que nem todo estado ele é eficiente, né? Por exemplo, estados como o Brasil, nós vamos analisar algumas pessoas que, além de pagar os seus impostos, eles ainda pagam colégio particular para os filhos, pagam plano de saúde para ele e para a sua família. Então, é um bis in idem, né? E o Estado não está nem aí. Então, por isso que a gente tem exatamente essa situação, Matheus. Mas agradeço a sua contribuição. Por quê? E em muitos estados da Europa, né, você consegue ter essa correlação, mas são geralmente estados menores, onde eles conseguem gerenciar melhor a comunidade, né? Mas geralmente estados como o nosso, que são estados gigantescos, é mais difícil você cuidar de uma comunidade e trazer benefícios a todos pelos impostos que são pagos, né? Então, a gente tem os problemas que são naturais, tá certo? Mas, realmente, o ideal seria que você pagasse seus tributos e o Estado, ele recompensasse, ele desse uma contraprestação, né? Ou seja, ele realmente prestasse serviços públicos de qualidade, né? Você não precisasse estar pagando de novo por educação, por saúde, por segurança e tantos outros serviços públicos que aqui no Brasil, nós, cidadãos, a gente acaba tendo que arcar, né? Duas vezes. A gente paga o tributo para ter aquele benefício e ainda acaba pagando instituições privadas para que a gente tenha um produto de qualidade, né? Infelizmente, a gente tem essa relação. Mas retornando, né? Então, toda essa atividade, que é a atividade tributária, ela, em regra, ela é uma atividade vinculada, ou seja, tudo tem que acontecer dos termos que foram estabelecidos na lei. Por quê? Porque, às vezes, se ficar alguma brecha, alguma atividade que você permita que o Estado ele tenha uma faculdade, ou seja, que ele tenha um certo grau de liberdade para fazer, geralmente ele vai optar nessa liberdade pelo que é mais grave, que não deveria ocorrer, né? Ele deveria fazer ele deveria ser mais flexível e, quando tiver situações que legitimassem, ele colocaria mais grave. Mas você pode perceber que, na maioria dos casos, não digo em todos, mas na maioria dos casos, quando o Estado ele tem um limite, ele geralmente vai para o limite gravoso e não para o limite que é menos gravoso. Ele vai para o limite mais gravoso. Então, por isso que as atividades, elas, na parte tributária, elas tendem a ser vinculadas, que é exatamente para não abrir espaço para essas liberdades do Estado, tá certo? Então, uma atividade vinculada é aquela que tem que ocorrer exatamente como está na lei, nem a mais, nem a menos. Ela vai ocorrer exatamente do que foi definido ou está de acordo com a lei. Ok? Pronto. Então, essa é a atividade vinculada. Então, todo o poder que está relacionado a uma atividade vinculada, ele é chamado de poder vinculado. Ou seja, é porque é uma atividade, é um poder que vai ser exercido pelo Estado, mas só pode ocorrer de acordo com o que está na lei. Ou seja, dentro daquilo que foi estabelecido em lei. Ele não pode nem fazer além e nem aquilo que está fora. Ele tem que fazer exatamente aquilo que está na lei. Você tem que tentar corresponder tudo exatamente, sem tirar nem pôr nada. Essa é a atividade vinculada, e aí ela está relacionada àquilo que nós chamamos, dentro do direito administrativo, de poder vinculado. Além do poder vinculado, nós temos o poder discricionário, ou as atividades discricionárias. E aí, o que acontece no poder discricionário ou nas atividades discricionárias? Parte da atividade, veja bem, parte da atividade, ela acontece
de acordo com o que está na lei, e outra parte da atividade, ela pode acontecer e o gestor ou o agente, ele vai ter um certo grau de liberdade, ou seja, ele pode escolher como a atividade é feita, dentro sempre de limites, né? Ou seja, sempre dentro de um máximo e um mínimo. Então, ele pode fazer dentro desses limites máximo e mínimo aquela atividade que ele achar mais condizente, tá certo? Então, quando a atividade, toda ela, estabelecida na lei, né? Ou seja, a própria lei, ela faculta ou ao gestor ou ao agente um certo grau de liberdade que é delimitada, ou seja, existe o máximo que ele pode tomar, e ele opta por isso. Então nós temos a chamada atividade discricionária do Estado, que está relacionada ao poder discricionário, certo? Então, a atividade discricionária, que também está ligada ao poder discricionário. Então, quando você tem o exercício das atividades do Estado e você analisa o exercício das atividades de acordo com a legislação que as regulamenta, você tem atividades vinculadas, ou seja, toda atividade é regulada na lei e tem que ser exercida exatamente de acordo com aquilo que está na lei, e você tem a atividade discricionária, onde parte vai estar disciplinado na lei e parte vai ser conferida uma faculdade ao administrador, ou uma faculdade dada à administração, que pode ser ao gestor e pode ser ao agente, para realizar uma determinada atividade, certo? Então, ele tem parâmetros, ele tem máximo e mínimo, e ele pode, dentro desse máximo e mínimo, fazer a atividade que ele achar mais condizente, mais proporcional, mais adequada àquele determinado caso, certo? Então, quando tem esse grau de liberdade, aí essa atividade ela é chamada de atividade discricionária. E aí o poder relacionado a essas atividades, poder do Estado relativo a essas atividades, é chamado de poder discricionário. Tá certo? Ok? Espero aí que vocês estejam compreendendo essa distinção entre o poder vinculado e o poder discricionário. Além dessa análise dos poderes administrativos frente à regulação legal, ou seja, aquilo que foi regulamentado em lei, nós temos também as espécies de poderes administrativos, né, que existem dentro do Estado. Então, nós temos um poder chamado poder de polícia. Das várias espécies de poderes administrativos, nós temos um poder interessante que merece a sua análise de uma maneira mais detida, de maneira mais aguçada, que são os chamados poderes de polícia. E quando a gente fala poder de polícia, você lembra logo, pelo menos na nossa experiência na docência, quando você fala em poder de polícia, geralmente o aluno, ele lembra das polícias, né? Aqui no Brasil, nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e várias outras, Ferroviária Federal, e aí você tem vários outros tipos de polícia, né? Mas aí você lembra logo das polícias. Você não lembra de outras instituições, você lembra de polícia. Então, geralmente as pessoas, quando a gente fala em poder de polícia, elas querem limitar o poder de polícia somente às polícias. Aqueles órgãos do Estado que têm por nome polícia. E não é. Certo? De antemão, eu já faço essa ressalva para vocês. Não é somente isso. Certo? Então, vamos lá. Poder, quando você fala poder de polícia, na verdade, é o poder de fiscalização do Estado frente aos particulares. Porque o que acontece? Ao Estado cabe gerenciar a comunidade.
Então, o Estado ele precisa gerenciar a comunidade. Então, tanto o Estado ele tem que prestar determinados serviços, ou ele tem que gerar condições de todas as pessoas se desenvolverem, como também o Estado ele precisa regular ou precisa fiscalizar se essa comunidade ela está interagindo, ou seja, ela está vivendo em harmonia, certo? Então o Estado ele tem também a obrigação de analisar e se não de analisar se a convivência tem sido harmoniosa entre as pessoas, porque se não estivesse sendo harmoniosa, ele tem que atuar para gerar essa harmonia. Porque ele tem que gerar a classificação social, ele tem que gerar aquilo que nós já analisamos, que é a segurança jurídica. Ok. Entendido. Então, dentro dessa perspectiva, o poder de polícia é o poder do Estado fiscalizar as relações, também as relações entre os membros da comunidade. Esses membros da comunidade que não estão dentro do Estado, mas são objeto do Estado, né, porque o Estado vai trabalhar para eles, eles são chamados de particulares. Então, as pessoas que estão fora do Estado são chamados de particulares. E o Estado ele vai ter que cuidar da comunidade, então ele vai ter que cuidar tanto de quem está dentro da administração, como também de quem está fora. São as pessoas para as quais o Estado ele trabalha, né? O Estado ele trabalha para a comunidade, para manter a comunidade, para ajudar os membros da comunidade a se desenvolver. Então, o Estado, na verdade, no poder de polícia, é o poder de você fiscalizar tudo aquilo que acontece dentro do Estado. Não é só referente à questão de crimes, se as pessoas estão cometendo crimes, mas também saber se as pessoas estão executando suas atividades de forma correta. Exemplo do poder de polícia. Você tem um pipoqueiro. Você tem um pipoqueiro, digamos que você vai a um culto religioso, seja da religião que você professar, e geralmente perto dos cultos religiosos, o que acontece? As pessoas que vêm, os pipoqueiros ficam lá perto, né? Tudo bem. Ah, mas é uma coisa simples, mas imagine o seguinte, se esse pipoqueiro, ele manuseia dinheiro e manuseia também a pipoca, o que acontece? O dinheiro é um objeto que já é, por si só, como ele passa por várias mãos, porque o dinheiro é fungível, ou seja, a finalidade dele é ser trocado várias e várias vezes, né? E pode ser trocado pode trocar de mãos várias vezes durante o dia, e cada vez que as pessoas pegam naquele objeto, elas podem contaminar o objeto. Então, imagine que a pessoa, que o pipoqueiro, ele pega no dinheiro e pega também na pipoca. Então, com o dinheiro, ele pode contaminar a mão. E essa contaminação vai passar para onde? Para a pipoca. E cada pessoa que comprar pipoca depois da primeira contaminação, eles vão ser contaminados quando eles comerem a pipoca. Então, isso daí pode afetar muitas pessoas. Digamos que o pipoqueiro, ele é contaminado na terceira transação que ele faz, e ele pode vender 150 sacos de pipoca. Então, as 147 pessoas posteriores podem se contaminar e contaminar outras pessoas. Então, aquilo ali gera um problema de saúde pública. Por isso que existe uma coisa chamada de vigilância sanitária. Onde a vigilância sanitária, ela vai ver se as atividades que estão sendo desenvolvidas, nas várias atividades dos particulares, estão sendo desenvolvidas, tanto as atividades do próprio poder público como dos particulares, está sendo desenvolvida da maneira correta. Ou seja, está ocorrendo dentro das regras sanitárias, em que não vão gerar problemas de saúde. As pessoas não vai afetar nem a vida e nem a saúde das pessoas. Certo? Então, para isso que a vigilância sanitária existe. E aí, a vigilância sanitária, ela é também um órgão do poder de polícia e não obrigatoriamente tem polícia sanitária. O nome é vigilância sanitária.
Outro exemplo são as obras, né? Toda pessoa que faz obra, ela está correta? Nem sempre, né? O que seria o ideal para a elaboração de obras? Se contratar um engenheiro, que é uma pessoa dentro da comunidade, que ele teve uma formação, está habilitada para fazer a obra. E o engenheiro é que contrata o mestre de obra, contrata os pedreiros e tudo mais. Só que a maioria das pessoas, o que é que ela faz? Ah, engenheiro é caro, então ele contrata direto o mestre de obra. Ou então, se for uma obra pequena, ele não contrata nem o mestre de obra, ele contrata direto o pedreiro. Mas qual é o problema? Como aquela pessoa não tem conhecimento técnico do assunto, ele obrigatoriamente vai agir correto? Nem sempre, né? Ele pode agir também de maneira errada. E se ele agir de maneira errada, aquela obra ela pode se desfazer. E aí a gente viu desmoronamentos, a gente, infelizmente hoje em dia, está se tornando, nós estamos verificando cada vez mais a ocorrência desses fatos, de obras ou de edificações que têm problemas e acabam desmoronando. Né? Por quê? Porque geralmente foram feitas sem as medidas cabíveis, né? Sem tomar as precauções, sem fazer as atividades que seriam necessárias para cada uma delas. Então, por isso que o Estado, quando tem qualquer obra, ele também vai fiscalizar. O município tem que fiscalizar as obras para saber se o projeto, se tem projeto, se não tem projeto. Se não tiver projeto, ele já embarga a obra. Se tiver projeto, ele vai analisar se aquilo que está sendo feito está de acordo ou não com o projeto, porque se estiver de acordo, prossegue. Se não estiver de acordo com o projeto, não prossegue. Se aquilo dali está de acordo com as normas que foram estabelecidas pelo próprio município, que é o chamado Código de Obras e Posturas, porque ele estabelece padrões mínimos de segurança para cada obra que é feita. Então, todo engenheiro ou arquiteto, ele tem que saber essas regras que vão ser exigidas, porque ele vai ter que conformar exatamente aquilo que foi exigido. Por quê? Porque se não houver essa fiscalização, aquela obra pode gerar transtornos no futuro, inclusive gerando perigo à vida das pessoas que circulam aquela obra, né? Ou que utilizam aquela obra, ou que exercem suas atividades dentro daquela edificação que foi oriunda daquela obra. Então, por isso que nós temos toda essa relação, né? E aí, o CREA vai analisar se toda obra tem um profissional habilitado, é um tipo de poder de polícia. Então, o CREA, quando ele fiscaliza as obras, ele está analisando se as obras têm um profissional que foi legalmente habilitado, poder de polícia. Quando o município, ele analisa se as obras estão acontecendo da forma que foi estabelecida pelos seus códigos de obras e posturas, pela sua legislação municipal, ele também está exercendo poder de polícia. Né? Por isso que ele pode fazer os embargos às obras. O que é isso? Ele suspende ali a obra para saber se a obra, geralmente quando ele embarga é porque tem algum problema, né? Se esse problema puder ser resolvido, ele embarga e exige a solução. Se aquele problema, ele não pode ser resolvido, então o que acontece com a obra? Ela tem que ser desmoronada. Ou seja, tem que se destruir aquela determinada obra. Por quê? Porque ela não vai gerar segurança e não tem formas de você conseguir solucionar aquele problema posteriormente. Então, daí o problema que você verifica. Então, por isso que você tem esse poder tão importante, que é exatamente o poder de polícia. Mas eu pediria que vocês, quando fossem ler, vocês analisassem que o poder de polícia ele é muito maior do que a impressão que você tem, que é o mero trabalho das polícias, ou seja, aqueles órgãos do Estado que são chamados de polícias. Ele vai muito mais além do que isso. As famosas agências, né? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANA, a Agência Nacional de Águas, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, elas também fazem fiscalizações. Essas fiscalizações que elas fazem para saber se as leis que regulamentam aquelas atividades estão sendo cumpridas, elas também são poder de polícia.
Então, toda atividade que o Estado faz de fiscalizar as atividades, tanto públicas como privadas, que são desempenhadas dentro da comunidade, são poder de polícia, certo? E estão dentro dos poderes administrativos e precisam ser analisadas dentro desses poderes administrativos. Então, no poder administrativo, o que a gente está trazendo aqui para vocês é exatamente isso. Que você perceba que a administração pública, ela tem que agir. E ao agir, ela vai agir com algumas garantias ou embasada em alguma coisa. Ela geralmente age embasada em quê? Nos chamados poderes administrativos. Tá certo? Então, geralmente ela ocorre de acordo com os chamados poderes administrativos. E esses poderes administrativos, a gente precisa analisar o que são poderes administrativos, como eles devem acontecer, qual é o objetivo deles, qual é a finalidade, quais são as características desses poderes administrativos, quais são as suas peculiaridades, né? Ou seja, a administração pública baseada nos poderes administrativos, aquilo que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, certo? Então a gente precisa analisar todo esse cenário para a gente poder entender melhor como a administração pública ela age. E quais são os limites de atuação da administração pública. Então, tudo isso é necessário que a gente tenha conhecimento, principalmente para vocês, que vão ser bacharéis em administração pública, ou seja, vão ser técnicos que sabem trabalhar com a administração pública. Então, você tem que saber o que é que a administração pública pode fazer e o que é que ela não pode fazer. Então, passa obrigatoriamente pelos chamados poderes administrativos. Tá certo? E aí tem uma situação em que as atividades da administração pública, elas tanto vão ser externas, o poder de polícia, ele tanto é feito externamente como ele é feito internamente. Então, os poderes administrativos têm poderes administrativos que são exercidos dentro da própria administração e tem poderes administrativos que são exercidos fora da administração, certo? Então, você tem poderes internos e externos. Tem poderes que são desempenhados internamente e outros que são desempenhados externamente, né? Então, eles podem ser internos ou externos. Tá certo? Por conta exatamente dessa situação. Então, para que vocês entendam, né? Dentro da administração pública, você tem os chamados gestores e você tem os chamados agentes, que é uma diferenciação natural, né? Quem é que você chama de gestor? Gestor são as pessoas que tomam decisões, ou seja, gestor é quem faz o gerenciamento. E ao você fazer o gerenciamento de alguma coisa, você tem que tomar decisões, certo? Você, ao gerenciar alguma coisa, você tem que tomar decisões. Então, a pessoa que toma decisões, oriundo do gerenciamento de uma determinada realidade, de uma determinada comunidade, ele é chamado de gestor. Então, uma grande característica do gestor é a tomada de decisão. Mas nem sempre as decisões que o gestor toma é ele que cumpre. Outras pessoas vão cumprir a decisão que foi tomada pelo gestor. Então, aquelas pessoas que cumprem as decisões que foram tomadas pelo gestor, eles são chamados de agentes. Eles são os executores, né? Eles executam as ordens. Eles executam as decisões que são tomadas. E pense comigo. Uma vez que um gestor toma a decisão, o agente, ele pode não cumprir a decisão? O que é que vocês acham? Uma vez que um gestor, ele toma a decisão, aqueles servidores públicos que estão atrelados a ele, que estão subordinados a ele, eles podem não cumprir as decisões do gestor? Um servidor, ele tem esse direito de não cumprir a decisão do seu gestor? Ou ele tem que cumprir obrigatoriamente?
agradeço aí alguns acham que pode não cumprir, outros que acham que pode, que deve cumprir, né? Então, já para que a gente consiga aqui resolver, né, essa situação. A regra geral é, se o gestor ordena, o agente tem que cumprir. Mas isso é a regra geral, certo? Isso é a regra geral. Por quê? Então, o gestor mandou, o agente tem que cumprir, o executor ele tem que cumprir. Mas tudo aquilo que o gestor faz é correto? Nem sempre, né? Nem sempre. Então, por isso que a regra é que ele cumpra. Se eu digo que tem regra, é porque tem a exceção, certo? A regra é, o gestor ordenou, o agente cumpre. Mas essa regra admite exceção? Admite, certo? Essa regra, ela admite exceção. E quando é que nós temos essa exceção? Inclusive, isso daqui, quando vocês forem analisar aí a doutrina, que vocês forem ler os livros, né? Ou da bibliografia básica, que nós já suscitamos, que nós já sugerimos a vocês, também tem outros livros que vocês podem ler, podem analisar, podem refletir sobre eles, né? Podem estudar sem problema algum. Então, você vai ver que isso daí, por muito tempo, foi uma discussão e, hoje em dia, já se admite que os agentes, eles descumpram, ou seja, eles não sejam obrigados a cumprir quando essa lei, quando essa norma for manifestamente funcional ou manifestamente legal. Então, o agente, regra geral, ele tem que cumprir as decisões, as ordens dos seus gestores, dos seus superiores, certo? Dos seus superiores. Então, o subalterno tem que cumprir a ordem do seu superior. Agora, a exceção é quando o agente ele perceber, ou o subordinado, ele perceber que aquela norma é manifestamente inconstitucional ou manifestamente ilegal, ele pode não cumprir. Mas por quê? Porque ela é manifestamente inconstitucional ou manifestamente ilegal. E aí você chega e diz, professor, e como é que eu sei o que é esse manifestamente? Então, é quando você não precisa refletir muito, quando você já vê logo de cara que aquilo ali está errado, você não precisa cumprir. Um exemplo. Vamos lembrar daquelas manifestações, onde, quando acontecem essas manifestações, geralmente os governantes, eles mandam o quê? Mandam a polícia, né, para acompanhar as manifestações. Mas o que acontece? Às vezes, os manifestantes se exaltam? Se exaltam. Às vezes, os próprios policiais se exaltam? Se exaltam. Então, digamos que a exaltação por parte dos policiais ocorra não por parte dos policiais, dos soldados, ou dos cabos, ou dos sargentos, mas ocorra por parte do oficial em comando, o capitão. E aí o capitão, ele manda os soldados, olha, essas pessoas aqui, elas estão saqueando aqui, estão quebrando o patrimônio, tanto o patrimônio público quanto o patrimônio privado, estão saqueando lojas, comércios e tudo mais, então pode atirar para matar. Vamos acabar com essa manifestação e matar todo mundo que está ou depredando ou está saqueando. E aí eu pergunto a vocês, ele mandar matar direto, sem nada, sem dar advertência, sem nada, ele mandar direto matar, está correto? Muito bem. Eu agradeço a participação de vocês. Não, não está correto. Ele dá uma ordem direta de, quem estiver depredando patrimônio, seja público ou privado, ou então quem está saqueando, atire para matar, essa ordem qualquer pessoa já compreende. Veja aí que a maioria de vocês já respondeu de imediato. Não! Então é porque ela é manifestamente ilegal. Por quê? Porque você já vê, ou seja, a compreensão normal, a compreensão natural das coisas já te dá essa concepção. Ou seja, não dá. Olha, essa sua ordem eu não vou cumprir porque ela é
ela não é natural, ela não é normal, ela não está correta. Eu não reconheço nela a força, ou não reconheço nela a sua adequação, a sua proporcionalidade. Tá certo? Então, por isso que você tem a regra, é que cumpra, mas admite exceções. As exceções vão ocorrer exatamente nas situações quando a ordem for manifestamente ilegal ou manifestamente inconstitucional, o agente ele fica dispensado do cumprimento. Ele já pode não cumprir. Tá certo? Então, por isso que dentro da administração pública existe um ponto, mas essa ideia de que os subordinados têm que obedecer aos seus superiores, ela está dentro do chamado poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? É que os gestores mandam e os agentes, que são os executores das ordens, das decisões, obedecem. Ou você tem superiores e subordinados, onde o subordinado ele tem que obedecer à ordem dos superiores. E se o subordinado ele não obedecer à ordem superior, ele pode ser punido. Porque é uma questão de disciplina. Aí é outro poder. Certo? Então, a situação em que o subordinado, o agente, o executor tem que cumprir a ordem do seu superior ou do gestor, isso daí está dentro do poder hierárquico. Seria obediência, né? Você tem que obedecer ao seu superior. Então, o poder hierárquico tem a ver com obediência. Agora, o que acontece? Todo mundo obedece? Não, né? Não deveria acontecer, não deveria ocorrer desobediência, né? O que é esperado é que todos obedeçam. Realmente, o que se espera é que todos obedeçam. Mas todos obedecem? Não. Nem todos obedecem. Então, como é uma realidade do próprio ser humano, o ser humano não é máquina, para todo mundo responder da mesma forma, né? Então, como os seres humanos são diferentes, vão ter pessoas que não vão cumprir aquilo que é exigido. Bom, às vezes a pessoa, ela tem uma razão, ou seja, ela tem um motivo para não cumprir, e esse motivo ele é aceito pela legislação, e às vezes a pessoa tem um motivo, mas o motivo não é aceito pela legislação. Né? Então, por isso que tem a regra geral. O superior manda, o subordinado, ele tem que obedecer a regra geral. Excepcionalmente, se a ordem for manifestamente legal, manifestamente constitucional, o subordinado ele pode deixar de cumprir. Mas aí é excepcionalmente. Exceção. Não quer dizer que toda vez que o subordinado ele deixa de cumprir, ele está dentro da exceção. Pode não ocorrer. E aí, quando o subordinado ele deixa de cumprir, quando o subordinado ele deixa de cumprir e não está dentro da exceção do descumprimento, ou seja, ele descumpre indevidamente, ele deixa de cumprir indevidamente, aí o que acontece? Ele tem que sofrer uma punição. Aí ele está sujeito a um outro tipo de poder, um poder administrativo que é chamado poder disciplinar. Certo? Então ele está sujeito a um outro tipo de poder chamado de poder disciplinar. E aí o que é esse poder disciplinar? É o poder exatamente de avaliar e resolver os problemas de descumprimento das determinações dentro da própria administração pública. Então, um servidor que não cumpre as ordens do seu chefe e não cumpre de maneira indevida, ou seja, ele não tem uma razão constitucional ou legal para o descumprimento, então ele incorreu em uma coisa chamada de infração. Ele errou. E esse erro, dentro do direito administrativo, ele é chamado de infração. Então, pela sua infração, ele tem que ser punido, né? Ele tem que ser castigado. Tá certo? Então, por conta da sua infração, a pessoa ela tem que ser punida, ela tem que ser castigada. Aí é um outro tipo de poder que é exatamente o poder disciplinar. O disciplinar é punir as pessoas que transgrediram
as normas, ou que transgrediram as determinações dos seus superiores. Então vem essa situação, que o poder hierárquico ele está unido ao poder disciplinar. O poder disciplinar ele vem para reforçar o poder hierárquico. Então, para reforçar que você obedeça, você tem um poder disciplinar, que é punir as pessoas que não obedecem aquilo que foi determinado em lei, ou não obedecem às suas obrigações, ou não obedecem às determinações dos seus chefes, dos seus superiores. Tá certo? Pessoal, vocês conseguiram entender o poder hierárquico e o poder disciplinar? Alguma dúvida? Obrigado, Jardine. Você conseguiu entender, né? O poder hierárquico, o poder disciplinar e o poder de polícia. Ok, obrigado. O último poder administrativo que eu queria tratar na aula de hoje, e depois eu vou passar algumas ações para que vocês possam fazer durante essa semana, né, para que vocês possam continuar os seus estudos sobre poderes administrativos no decorrer dessa semana, é exatamente um outro poder, que é o poder normativo. Por quê? É como aquilo que eu tinha falado para vocês quando eu falei do princípio da separação dos poderes, lá na introdução ao direito administrativo. Existem 3 funções primordiais. Alguns falam até hoje que são 4, né? Mas vamos aqui para o entendimento mais clássico, né? Então, existiriam 3 atribuições primordiais, 3 funções primordiais, ou atividades a serem desenvolvidas pelo Estado. A executiva, que é gerenciar a comunidade. A normativa, que é fazer as normas para a comunidade. E a jurisdicional, que é solucionar os conflitos que surgem dentro da comunidade. Então, seriam essas 3 as atribuições primordiais ou as atribuições básicas de um Estado, né? Então, a atividade executiva é entregue ao Poder Executivo, que é o órgão, a atividade normativa ao Poder Legislativo, que é o outro órgão, e a atividade jurisdicional a um outro órgão, que é exatamente o Poder Judiciário. Então, cada poder tem a sua atividade específica, a sua atribuição específica. Mas foi o que eu disse para vocês. Aquela atribuição que aquele órgão possui, ela é a atribuição principal. Não quer dizer que ele não realiza as outras 2. Ele realiza as outras 2, mas em menor escala, né? A principal é essa, mas as outras 2 ele executa em menor escala, certo? Em menor escala e somente dentro do poder. Essa atribuição primordial, ele executa tanto para ele, tanto é executado de forma interna quanto externa. As outras 2 não, elas só são aplicadas em menor quantidade, porque são aplicadas para o âmbito interno. Então, isso quer dizer o quê? Que o Poder Executivo, que é o órgão, é um dos órgãos do Estado, ele tem função primordial a função executiva, mas ele também vai ter funções normativas e jurisdicionais, só que em menor escala. E só atuam internamente. Por isso que, quando a Constituição ela dá uma determinação, geralmente essa determinação é uma determinação geral. Ela precisa ser especificada. Ela é especificada de que forma? Através da legislação. Então, geralmente, se faz uma legislação que vai complementar aquilo que foi definido pela Constituição. Tá certo? Então, ele continua essa regulamentação. Logo abaixo da Constituição, então, está a lei, regulamentando aquilo que foi definido. Mas a lei, embora ela seja mais específica do que a Constituição, ela também precisa de uma complementação. E aí, nessa complementação da lei, muitas vezes a lei vai ser aplicada onde? Vai ser aplicada dentro do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo ele tem a necessidade de especificar ainda mais, ou de dizer como é que o Estado vai interpretar essa lei e como é que ele vai atuar, como é que os seus servidores eles vão agir de acordo com aquela determinada lei.
Então, é feita uma terceira norma. Então, você tem a Constituição, mais geral e abstrata, depois, tentando gerar mais uma concretude e especificar mais, deixar esse dinheiro mais palpável, esse direito mais palpável, você faz a lei. Mas a lei, ela é mais específica e concreta do que a Constituição, mas ela ainda pode ainda ser geral e abstrata. Então, você faz o decreto. Mas o decreto, ele é feito pelo chefe do executivo para regular como a lei vai ser aplicada dentro do poder executivo. Então, veja aí, ó, é uma terceira norma, né, que é o decreto, Constituição, lei e decreto. Então, é a terceira norma, e essa terceira norma, ela vai vigorar onde? No âmbito do poder executivo. Porque quando a lei tiver que ser aplicada dentro do executivo, o executivo vai dizer, olha, quando a gente for aplicar essa lei, nós vamos aplicar desta forma. O entendimento é este. Então, por isso, não deixa de ser um poder normativo, porque você está agindo nas normas. Só que ele está dizendo como é que ele vai agir. Diante daquela lei que foi oriunda do poder legislativo, ele está dizendo como é que ele vai agir. Certo? Como é que ela vai ser aplicada na prática dentro do poder executivo. Então, por isso que é um outro tipo de poder muito importante também dentro dos poderes administrativos. Inclusive, quando vocês forem analisar, hoje eu não vou abordar isso, mas eu queria que vocês estudassem, que vocês estudassem uma coisa chamada de decretos autônomos. Por quê? Pelo que nós estamos analisando aqui, em regra, o decreto ele existe para regulamentar uma lei. Certo? Então, em regra, os decretos existem para regulamentar uma lei. Então, por isso que alguns autores chamam esses decretos de decretos regulamentares. Certo? Então, você teria os chamados decretos regulamentares. Entretanto, a Constituição brasileira, como ela é muito prolixa, né, ou seja, ela fala demais sobre todos os assuntos, então ela fixou decretos diferenciados, que são chamados decretos autônomos. E o que eu queria que vocês fizessem nessa semana é exatamente isso. Analisassem o que são esses decretos autônomos e em que situações eles podem ser aplicados. Certo? Então, dentro do poder normativo, eu queria que vocês analisassem o que são os decretos autônomos e como é que eles podem ser aplicados, como é que eles podem ser vistos dentro de um ordenamento jurídico. Certo? Se é possível, se não é possível, se for possível, por que é possível, quando é possível, em que caso é possível. Tá certo? Eu queria que vocês dessem analisado exatamente nesses decretos que fogem do padrão. Porque o padrão é que o decreto ele regulamente uma lei, mas podem existir decretos que não regulamentem leis, que aí são chamados de decretos autônomos. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre isso daqui? Sobre aquilo que a gente viu até agora? Todos conseguiram acompanhar direitinho? Ok. Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Então, sendo assim, pessoal, queria finalizar a nossa aula de hoje aqui.